nós podemos sentir Deus caminhando no meio do seu povo. Um Deus que está aqui, gente. Um Deus que é vivo. O Deus que visita teu povo. É o mesmo Deus de Israel. Israel perdia algumas batalhas. Israel até hoje é o povo escolhido de Deus. Todas as vezes que aparece Israel na palavra, é o povo escolhido de Deus. E nós somos esse povo de Israel, os descendentes da raça de Abraão. Nós somos esse povo que Deus lá no início escolheu. E mesmo sendo o povo escolhido de Deus lá no início, mesmo sendo o povo de Deus escolhido desde o início, o povo perdia batalhas. Porque a guerra, toda guerra é feita de muitas batalhas. E se você está passando por uma batalha hoje, e se você perdeu algumas batalhas ao longo da tua vida, você perdeu batalhas, mas não perdeu guerra. A guerra, eu volto a dizer, é feita de muitas batalhas. E eu digo, como eu tenho pregado e tenho falado e como eu escrevi, não existe pessoas fortes com passado fácil. Não existe pessoas fortes com passado fácil. E eu sei que aqui tem muitas histórias de lutas, de batalhas perdidas, de lágrimas derramadas, de frustrações, de traumas, de dores. Mas todas as vezes que nós superamos ou enfrentamos uma batalha, perdida ou ganha, ganhamos ou perdendo, ganhando ou perdendo, nós saímos mais forte dela. Nós saímos muito mais fortes. E cada vez que nós dizemos para o Senhor: Senhor, salva-me, Deus já está ali intervendo. Porque quando Deus dá a batalha, Ele dá força para essa batalha. Deus não dá batalha maior que nossas forças. E Deus dá as ferramentas todas as vezes que clamamos por Ele. Se você está passando por batalhas, peça a Deus as armas, as ferramentas, para que você possa se reconstruir, mesmo perdendo as batalhas. Quando Deus coloca gigantes em nossa frente, é porque dentro de nós mora um Davi. Cada vez que um gigante se levanta à nossa frente, um Davi sobressai dentro de nós para derrubar o Golias. E a palavra de hoje é justamente um Deus que se faz presente em meio a uma tempestade. E quem nunca passou por tempestade? Eu não estava aqui em Presidente Prudente na terça-feira. Não, segunda-feira. Deu uma tempestade, né? Passou? Ou está chovendo lá fora ainda? Acho que passou, né, gente? Passou. A tempestade passa. A tempestade passa. Mas quando nós estamos no meio da tempestade, a impressão que dá é que nós não temos perspectiva de quando ela vai passar. Principalmente quando essa tempestade se dá à noite. Tudo à noite se agrava. A palavra noite na Bíblia significa longe da luz de Deus. E se você está enfrentando a tempestade, e essa tempestade é durante o dia, você vê o movimento das árvores, você vê de onde vem o vento, você sente de onde vem a tempestade. Então parece que essa tempestade é amenizada, e gera em nós uma esperança maior de que essa tempestade vai passar. Porque ali tem o dia. Mas quando a tempestade é na madrugada, é na noite, você não sabe o que se passa lá fora. De repente acaba a energia, de repente cai galhos, árvores, a coisa é horrível. Se você está passando uma tempestade e está do lado de Deus, você tem a luz. E com essa luz, tudo se torna melhor. Pensa nisso. E hoje nós vamos ver um Jesus em meio a uma tempestade, caminhando sobre as águas e desafiando os seus discípulos: venha até mim, venha até mim. E ele não acalmou a tempestade para que os discípulos pudessem ir até ele.
Primeiro ele pediu para que o discípulo fosse até ele, para que a tempestade fosse acalmada. Veja o inverso. Muitos de nós só queremos pisar e caminhar sobre as águas se a tempestade acalmar. Não, fé não é isso. Fé não é pedir para que a tempestade se acalme para que eu possa ir até Deus. Fé é ir até Deus em meio à tempestade. Esse é o pedido dele na noite de hoje. Continue, vem caminhando. Caminhe de encontro a mim, que a tempestade vai acalmar. Presta atenção nessa história. O inverso é o inverso do Evangelho de São Marcos, que Jesus está no barco. No Evangelho de São Marcos, Jesus está no barco. Nesse Evangelho, os discípulos estão sozinhos no barco. Duas tempestades, dois momentos de tempestade na vida de quem? Dos discípulos. Nessa que nós vamos ler agora, Jesus não está no barco. Aí eles tiveram medo. Presta atenção nessa história. Mateus capítulo 14, do versículo 22. Logo depois, Jesus obrigou os seus discípulos a entrarem na barca e passar antes dele para outro lado da margem, enquanto ele se despedia da multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar sozinho. E chegando à noite, estava lá sozinho. Jesus estava na montanha orando, e ele havia pedido para os seus discípulos: entra, vai para o outro lado da barca, vai para o outro lado da margem. Parece que é proposital, que ele deixou os seus discípulos sozinhos momentaneamente. Mas o que é que ele estava fazendo na montanha? O que é que ele estava fazendo lá no monte? Rezando. Você não está sozinho. Hoje eu postei algo assim: com Deus você nunca está só. Você nunca fica só com Deus. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Repita comigo: pois o vento era contrário. Vai. Pois o vento. Entraram na barca, mas o vento era. Se você está passando por um momento de ventos contrários na tua vida, Jesus está contigo. Ele está olhando por você. Ventos contrários virão. Pena que não era um barco à vela. Não era um barco à vela. Porque o barco à vela é o seguinte: o vento está contrário, você tem que mudar a vela. O bom marinheiro, o bom velejador, ele muda a vela para que o vento possa ajudar a gente. É essa sabedoria que nós precisamos ter. Até quando você vai lutar contra essa força contrária? Entrega para Deus e peça a sabedoria nesse momento, nessa situação que você está passando. O vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Presta atenção. Era noite, tempestade, e de repente não dava para ver nada. E quem vem caminhando sobre o mar? Quem? Ele está vindo caminhando. Ele está vindo caminhar ao teu encontro. Ele está caminhando para entrar na tua barca. E você vai ver o que acontece quando ele entra na barca, no final dessa história. Era a quarta vigília e Jesus vinha caminhando pelas águas, sobre o mar. Quando os discípulos perceberam, caminhando sobre as águas, ficaram com? A situação já estava ruim, imagina. De repente você vê alguém caminhando, a barca já está ali, agitada, a barca está quase afundando, e de repente eles tiram o foco da barca e falam: não é possível. 12 homens dentro de uma barca.
12 homens dentro de uma barca. Olha o que acontece. 12 homens ficaram com... soltando gritos de terror. Imagine 12 homens gritando de medo, gente. 12 homens gritando de medo. Eu fico imaginando, porque os discípulos eram como a gente. Homem como a gente. Depois que acabou a tempestade, depois que Jesus solucionou tudo, acho que um olhava para o outro e falava assim: você gritou, hein? Não, mas eu gritei porque, né? Homem é assim, né? Não, eu gritei porque você também, eu ouvi você gritando. Era para espantar aquele que vinha vindo. Não, gente, a palavra diz, São Mateus está escrevendo aqui, que eram gritos de terror. Grito de terror é grito de medo. Grito de medo. Soltaram gritos de terror. Mas Jesus logo diz para você que está gritando, Jesus vai responder agora. Jesus vai responder agora para mim e para você. Na tua tempestade, em meio à noite, aos ventos contrários, Jesus está dizendo aqui: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Mais forte, vai, juntos. Tranquilizai-vos, não tenhas medo, sou eu. Ou melhor, tranquilizai-vos, sou eu, não tenhas medo. Tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais. Mais forte, vai. Você já passou por momentos que você sentiu crianças? Você foi criança, é claro. Algum momento de medo em que você dizia assim: eu estou sozinho, perdido, é noite e não tem ninguém. Criança tem um monte de medo. E depois que crescemos, só muda o medo. E nós continuamos com medo. O medo não existe. Presta atenção nisso. O medo não existe. O medo são fantasmas. Ninguém vê o medo. O que existe é um bom medo. Eu tenho medo de ser atropelado. Então todas as vezes que eu vou atravessar a rua, eu presto atenção. Eu tenho medo de bater meu carro. Mas tudo isso é um medo que a gente tem que se precaver para que não aconteça. Olha algo muito interessante. Eu estava em Recife. Fui dar um workshop, um monge executivo lá. Eu estava em Recife. E a gente chegou no final da tarde, no meio da tarde, almoçamos. Nós estávamos no hotel perto da praia. E na praia de Boa Viagem. E lá fomos nós. Eu, o Néder e o Xanto. Vamos lá na praia. Vamos. Final de tarde. Lá fomos nós para a praia. Prudentino, né? Prudentino, quando vê praia, põe até a mão na água. Salgada mesmo, né? E lá fomos nós. Eu doido para dar um mergulho. A gente se deparou com uma placa enorme. Eu nunca vi uma placa mais informativa do que aquela. Perigo: tubarão após as 17 horas. Eu não fiquei com medo. Eu apenas não entrei no mar. Eu nunca vi nada mais explícito do que essa informação na praia de Boa Viagem, no Recife. Perigo: tubarão após as 17 horas. Eu fiquei imaginando, né? Daqui eu não entro. Tá louco? Não pus nem o pé perto. Algumas pessoas poderiam fazer assim: deixa eu correr dessa praia. Vou lá para a rua, vou lá para a avenida, beira-mar. Com coisa que o tubarão vai sair do mar e correr atrás dela na praia. Aí mora o medo. Aí mora o pavor. Aí mora o terror. Do que aqueles discípulos tiveram medo?
de alguém que vinha caminhando sobre as águas. E quem era esse alguém? Quem era esse alguém? Quem era esse alguém? Ele está caminhando. Calma, não tenha medo. E finalizando essa história, Pedro disse: Senhor, se for você, manda eu caminhar sobre as águas. Aí sim, gente. Aí sim. 11 ficaram no barco. Pedro foi mais na ponta. Senhor, se for você, me chama que eu vou. Jesus disse uma palavra: vem. Quero fazer uma pergunta para você. Você iria? Não, vou fazer uma pergunta de novo, né? Os homens estão muito durão. Os homens ficaram assim, ó. Vou fazer uma pergunta para você. Tempestade. Deixa eu criar um ambiente aqui. Tempestade. Tempestade. Noite. Vento. E um homem andando sobre as águas. Você ia? Tá. Não precisa responder. Principalmente se você tiver com a mulher do lado. Vem. Pedro saiu da barca. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Uma salva de palmas para Pedro, vai. Ei, Pedro! Aí sim! Beleza? Agora você imagina os 11 homens que ficaram. Os 11 homens que ficaram na barca. Você acha que eles ficaram intercedendo? Vamos interceder pelo nosso irmão Pedro. Não, gente. Era 11 homens. Tenho certeza, não está escrito na Bíblia, mas um virou para o outro e falou: e você aposta no quê? Vai afundar ou não vai? Vamos apostar, vamos apostar. Vamos fazer um bolão aqui. Fazer um bolão. E está caminhando. Vai, aposta logo. E Pedro saiu. No Evangelho de São Marcos fala que ele estava a 40 metros de Jesus. A 40 metros. Eu fico imaginando Pedro descendo da água, da barca. Estava duro o piso. Ele falou: eu vou. Para que ele pôs o pé, para que ele pôs o segundo. Aqueles que haviam apostado, ele não vai conseguir. Não vai afundar. Afunda. E Pedro foi caminhando, gente. Olha o que aconteceu quando ele decidiu caminhar. Olha o que aconteceu quando você decidiu. Quando você decidiu seguir Jesus. Olha o que aconteceu quando eu e você decidimos que nessas 9 semanas nada vai nos tirar daqui. Quem que falou isso assim, ó? Nessas 9 semanas eu vou todas. Levanta a mão. Quem falou isso? Quem pensou hoje? Quem pensou hoje aqui? A partir de hoje, até dia 4 de dezembro, eu não falto mais nenhuma. Quem pensou isso hoje aqui? Vai. Seja sincero, seja sincero. Beleza? Agora, olha o que acontece quando nós decidimos vir hoje no grupo de oração. Todas as quartas-feiras, quando você está chegando a hora de vir para o grupo de oração, acontece alguma coisa para te tirar daqui. Quando não, você se arrepende. Ai, meu Deus, por que eu combinei com fulano para passar aqui em casa? Hoje não queria ir. E não é que ele passou? E não é que ele passou? Se ele está do teu lado, você fala: obrigado por ter vindo comigo. Fala para ele: obrigado por você ter vindo comigo. Obrigado. Obrigado por você ter me tirado de casa. Que no fundo eu não queria vir. E você veio. Para essas pessoas que não queriam vir, dá uma salva de palmas para ela, vai. Ei, aplauda você mesmo, vai. Você merece. Você merece. Eu sei que é assim. Chega quarta-feira, olha o que acontece quando chega na quarta-feira. Pedro saiu da barca, caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Versículo 30. Mas redobrando as forças do vento, as forças opostas, mas redobrando a violência do vento, teve
medo. Redobrando a violência do vento, ele teve medo. Mais uma vez o medo se instalou na vida desse homem. Gente, ele já tinha andado 39 metros e ele teve medo. Ele já tinha batido o pé no chão, na água, como se fosse um chão. Ele já tinha batido o pé na água como se fosse um chão. Ele já tinha batido o pé e ele teve medo. Eu e você experimentamos Deus ao longo da nossa vida. E quando se instala o problema, quando vem o vento contrário, ao invés de nós dizermos assim: em Cristo somos mais que vencedores, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, se Deus é por mim, nada será contra mim, nós ficamos dando atenção, sabe no que? No vento. E tiramos os olhos de Jesus. Nós confiamos muitas vezes na força de vento e não confiamos no poder de Deus. Esse sou eu, esse é você. Olha o que Pedro fez. Redobrando a força do vento, teve medo e começando a afundar. Todas as vezes que você decide por Jesus, as forças opostas, elas ficam furiosas. Só tem algo que o inimigo pode roubar de nós: ânimo. Ele põe preguiça, ele põe indisposição, ele põe preguiça de rezar, preguiça de vir. Ele diz: tem muito calor, tem jogo hoje à noite. Eu sei que tem, e meu time está jogando agora. Não tem mundial, mas tem vários brasileiros. Isso não se discute. Mas deixa eu falar para vocês, gente. Aqui, Pedro, quando o vento redobrou a força, Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para o vento. Quando o vento vier, não tire os olhos de Jesus. Continue, porque é noite. Você não sabe se está perto ou longe de Jesus. A Bíblia diz que ele caminhou, que ele estava distante 40 metros. E afundou a um passo de Jesus. E quando ele afundou, ele não prestou mais atenção no vento. Ele só quis dizer para Jesus: Senhor, salva-me. Levanta a tua mão direita, o mais alto possível. Diga: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Como se você estivesse afundando agora. Afundando. Estenda a sua mão direita e fala para Jesus: salva a minha vida, Senhor. Salva a minha família. Cuida das minhas dores. Senhor, salva-me. Me tire das águas. E foi essa palavra que Pedro falou. Eu encerro agora. Eu encerro agora. Presta atenção no fechamento. Eu só vou ler o fechamento dessa palavra. Apenas no mesmo instante, Jesus estendeu a mão e segurou-lhe. No mesmo instante. Primeiro salvou e depois acalmou o vento. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-lhe e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Por que teve medo? Por que tendes medo? Por que tendes medo? Por que tendes medo? Por que tendes medo? Apenas subiu na barca e o vento cessou. Apenas subiu na barca e o vento cessou.